dénoncer les côtes du Rhône brisées et déversées rayons sur le parking d'un magasin tel la mode de 2 euros. champagnes, Du and Rhône, alcohol products from European countries, specifically singling out wine from France. Fala família, um novo vídeo hoje sobre a França, um país que transformou, que gerou, que criou praticamente a qualidade. Hoje está prestes a desmoronar. Já fica até o final do vídeo, porque no final já direi o que vai vir e como nós poderíamos aproveitar dessa crise do mundo do vinho, mas vamos ver agora que é bem interessante e bem preocupante o que está acontecendo. Já vamos ver aqui no site da Forbes, né? A França tem tanto vinho extra que está pagando 215 milhões aos fazendeiros para destruí-los. Né? E realmente assim como vocês estão ouvindo. Ou seja, a União Europeia ela está, e o governo da França também, está dando dinheiro porque tem uma sobreprodução de vinho franceses. Então, para que os preços não caigam muito, eles estão tirando esse excesso de produção. E esse excesso de produção, aqui podemos ver outra, por 400 milhões de garrafas a mais, França declara guerra a seu vinho. Isso, se a gente estaria falando uma década, 2 décadas atrás, não teríamos pensado, eu acredito que não teríamos pensado nesse cenário. E esse cenário é bastante preocupante porque hoje vamos ver todos os fatores em por que França está quebrando e o porquê está acontecendo. Aqui, de novo, o governo francês irá comprar 215 milhões em vinho de produtores para transformá-los em álcool e deve arrancar 10 mil hectares de parreirais, né, para tentar segurar o preço da bebida. Ou seja, estamos assim em um ponto muito crítico desse país, né? Aqui, enfim, eu vou deixar aqui depois todos os enlaces para vocês irem ver, mas realmente é uma coisa bastante preocupante no mundo do vinho, porque realmente França, por quanto um possa gostar ou não gostar dos vinhos franceses, França sempre foi e ainda eu acredito que é o país que dá e que deu as diretrizes. Às vezes, com um pouco de arrogância, né? Vocês sabem que Itália e França não se dão muito bem, né? Mas, inclusive, né, um dos motivos que aconteceu são as mudanças climáticas, que outro anúncio, né? França anuncia plano para reduzir a produção de vinho, ou seja, eu tenho um dado da Organização Internacional do Vinho, né? Em 2023, produção global, vou aumentar aqui um pouquinho aqui para vocês verem, né? Supera a demanda em 10%, de acordo com a OIV, né? Que é a Organização Internacional do Vinho, criando um grande excedente que tem pressionado os preços, afetando os produtores franceses. Realmente, eles estão, imaginem, tipo, famílias e famílias que plantaram esses vinhedos há décadas ou vinícolas muito tradicionais. Eu acredito que isso deve ser um golpe muito forte, não só para o país, não só para como se diz, a fama do país, mas também indo, né, pela economia e sobretudo ali pelos pequenos produtores, né? Então, a crise no setor é impulsionada por mudanças no consumo, ou seja, os jovens da França não estão tomando vinho. E isso despencou desde os anos, acho que 60 aqui, ó. O consumo anual de vinho por adulto na França caiu 120 litros na década de 2000, de 1960, para um terço desses dias atuais. Ou seja, estão tomando agora 40 litros, mais ou menos, contra os 120 que estavam tomando. Tá? 120 era um pouco demais. Né? Esse declínio acelerou recentemente com jovens adultos preferindo cervejas, coquetéis instagramáveis e também movimentos como o Dry January,
e ele como se fosse um reto, né, para ficar todo o mês de janeiro sem álcool, né? Então os jovens estão fazendo um pouco a luta, né, contra o álcool, contra essa bebida que sempre foi ícone deste país, né? Entre janeiro e agosto, as vendas de vinho em supermercado francês caíram 5% em relação ao ano anterior, com queda de 8,5% nas vendas de vinho tinto e 6% na de rosé. Então, realmente, França está passando por um clima não muito bom. Mas não é só a questão também de dentro do país, mas é muito relacionado também à parte de exportação. Lembrando que China e Estados Unidos, eles estão com maior consumo, eles são os maiores compradores de vinhos premium e agora Trump está ameaçando a União Europeia, botando taxas, né, mais arancéis também sobre o álcool, mas em específico ele falou sobre vinho francês, e essa foi uma notícia recente, eu acredito que foi nesses dias, que hoje estamos no dia 14 de março de 2025. Então, se realmente Estados Unidos não é que vai parar, mas com esses 200% a mais de impostos, eu acredito que o vinho lá vai ser muito caro, e então somente vai ficar China, que também está começando a comprar menos vinhos franceses, menos vinhos premium, né? Então, isso está caindo muito. Vamos ver aqui mais mais uns dados, né, para vocês entenderem um pouco mais. Aqui tem o Jorge Luque, né, que isso aqui já de 2021, né, por questão de fatores climáticos, né? Produtores de vinho na França enfrentam a pior devastação climática em 3 anos. Aqui tinha acontecido umas geadas, né? Fora da época, tinha queimado os brotos novos das videiras. Então, essa questão de mudança climática também está fazendo com que a França tenha muita dificuldade. Lembrando que isso não é só na França, mas em vários países os produtores estão buscando, por exemplo, como acontece na Argentina, que estão buscando altitude, enfim, está sendo bastante difícil essa parte dos produtores se mudarem para uma mudança climática que está acontecendo muito rápida, porque as videiras, lembrando que quando eu planto uma videira demora no mínimo 3 anos para fazer uma primeira colheita. Então isso acaba realmente não é uma coisa tão rápida, né, para se mudar. E também as videiras precisam de um processo de adaptação, enfim, tipo, são um ciclo de décadas, no mínimo, quando estamos falando do mundo do vinho. E hoje, não só a questão de impostos, não só a questão de sobreprodução, não só as questões de exportação, mas também a questão ali do próprio mudança climática. E lembrando que, por exemplo, lugares como Bordeaux ah, estão está sendo muito mais quente, né, num, num geral. Então, isso faz com que o vinho tenha um perfil um pouco diferente. Então, com certeza, os vinhos, os vinhos que conhecemos nas últimas décadas serão diferentes, né? Aqui quero mostrar para vocês também, só para ver direitinhos, uns dados, né, de, de como está, não sei se dá para apreciar ali, né? Mas aqui, por exemplo, se vamos a buscar, né, sem ir muito, né, mas, por exemplo, no 97, 1997, aqui, por exemplo, tínhamos a exportação, né, como a gente estava falando, era o 26%, né? Aqui não sei se dá para apreciar esse dado, né? Mas se vamos já, por exemplo, já 2004,
Aqui podemos ver que os dados caem para 18, vamos no 2010 para 14, vamos no 2019, 12. Então, vem que, assim, esse aqui é um fenômeno sobre a exportação de vinho que não é só de agora, né? São, digamos, nas últimas 2 décadas está diminuindo. Aqui estamos em 2023, por exemplo, estamos mantendo o 12%, né? Uma produção ali mundial do 20%, e em 2024 ainda esse dado não está aparecendo, mas a produção caiu do 22%, né? Essa variação somente no 2024. Então, estamos falando realmente de uma revolução muito impactante e grande dentro do mundo do vinho. Isso também, uh, isso é causa porque Espanha, Portugal e Itália, que estão muito perto, a Alemanha também está prosperando mais uns vinhos, causa do mudança climática, como estamos falando, mas geralmente Itália, Espanha e Portugal produzem vinho de alta qualidade a um preço bem menor. Então, a minha pergunta que eu faço para vocês é: será que a França vai conseguir se manter dentro desse mercado se não vai se adaptar ao que está acontecendo? Porque se não acontecer, realmente podemos estar prestes a o, o afundar desse grande titã, né, do mundo do vinho. Lembrando que é o segundo produtor maior produtor de quantidade e tem praticamente quase todos os profissionais identifica como o melhor produtor em questão ah, de qualidade. Mas lembrando que, por exemplo, colocando ali as regiões mais icônicas, mais famosas, como Champagne, Borgonha e Bordeaux, estamos tendo bastante mudanças. Por exemplo, em Champagne já estão começando a produzir tinto, porque tá sendo muito mais quente. Inclusive, Inglaterra, que está mais ao norte, estão chamando dela como a nova Champagne, justamente porque lá está tendo um clima mais parecido à região do Champagne, umas décadas atrás. E em Bordeaux também está acontecendo essa, essas colheitas de vinho muito mais alcoólico, com muito mais açúcar, porque isso muda completamente um pouco a elegância, né, do vinho de Bordeaux. E aqui podemos ver, né, mas também, ou seja, o que queria ver com vocês é, tipo, tudo que eu estou falando é, tipo, não é para assim, botar pressão, se preocupar e tal, mas é mais entender também o que está acontecendo, né, para né, para mudar, para ir em contra essas mudanças. Então, existe, né, uma grande busca de uvas resistentes às mudanças climáticas, né? Inclusive a INAO, que é o órgão, digamos, que rege, né, as legislações das denominações de origem, né, está introduzindo algumas variedades para ser cultivadas, né, para serem introduzidas nas denominações de origens em Bordeaux, justamente para ir em contra essas mudanças climáticas. Os produtores são bastante preocupados, né, com essa questão, mas é como se fosse um pouco o Papa atualizando a Bíblia, né? Porque falamos também de um país que tem teve e tem umas regras muito justas e muito firmes, né? Então, e esses tipos de mudanças, anos atrás, não eram impensáveis, né? Mas tem, por exemplo, a família Torres, né, que está fazendo esse grande trabalho de pesquisa, né, para buscar variedades que se adaptam mais rápido e mais fácil às temperaturas. E, inclusive, existe um estudo que não é só para a região da França, mas é por várias regiões, por exemplo, como
a Itália, como a Espanha, como o Oeste da Europa e vários outros lugares do mundo, que disse que se aumentar dessa velocidade, o aumento como se diz, o esquentamento global, de como está indo desse ritmo, até 2100 podemos perder praticamente 80% das regiões hoje que conhecemos cultivadas. Então, gente, estamos passando por um momento bem crucial dentro do mundo do vinho, que sim, o mundo do vinho sempre teve ao longo do tempo muitas mudanças, mas hoje são muitos fatores que estamos falando. A gente falou sobre mudança de tendência de mercado, né? Os jovens franceses não estão mais tomando vinho, as legislações também, tipo lei seca contra não poder dirigir com tolerância zero, também isso não ajuda as vendas, coisa que antigamente era um pouco diferente. Movimentos também mais, digamos, saudáveis, que estão indo, né, contra o álcool, fatores como mudança climática, exportação que mudou, diversificação também sobre hoje, por exemplo, tem muitos mais países produtores de vinhos com uma qualidade também maior. Por exemplo, o Brasil é um grande exemplo disso. Hoje, aqui no Brasil, a tendência é que os produtores estão, graças à mudança climática, aqui ajudou mais, né? Mas os produtores estão investindo muito, então as exportações também estão diversificando sobre a compra, né? O consumidor está comprando também mais vinho nacional, né? Então, enfim, aqui também diz que não se trata só de temperatura, mas também tem, tem muitos casos de pragas também que estão mudando, né? Por exemplo, aqui diz sobre a filóxera. Ou seja, tem bastante mudanças. Eu deixo aqui os enlaces para vocês que, se querem se aprofundar um pouco mais, porque eu acho que vale a pena, ou vale a alegria ir, né, a se aprofundar um pouco mais. E esse vídeo justamente é para trazer um pouco mais dessa informação que poucos falam, poucos conhecem e sempre acham que a França está sempre no top. E sim, tá, mas está sofrendo muito. E já daqui a pouco vou dizer para vocês de como nós podemos aproveitar desse momento. E já se está gostando desse vídeo, deixa um like, já te inscreve, ativa o sininho ali para ficar ligado com todo o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui no mundo do vinho de uma forma fácil, acessível e que talvez não todo mundo está falando, tá? Então, enfim, aqui também mais uma notícia sobre exportações de vinhos, né, com preocupações e tensões comerciais, né, que hoje o fator geopolítico está jogando uma, uma uma partida, um jogo de xadrez muito forte, né? Aqui outra parte sobre, né, uvas que estão resistentes ao clima. Isso é muito interessante porque também estão mudando e vão mudar também os perfis, né, de como a gente vai e conhece os vinhos e conhece hoje as regiões, e os perfis de vinhos até hoje, né? Imagina se no champanhe daqui a pouco a gente vai, por exemplo, achar vinho tinto e já estão plantando vinho tinto. Aqui queria achar uma parte aqui, por exemplo, do Lafite, apesar das performances impressionantes da Cabernet Sauvignon e Merlot ultimamente, né? Porque assim, não tudo está perdido, né? Tem algumas que se estão performando muito bem. Muitos experimentos estão acontecendo, mesmo nas propriedades mais importantes, né? Como o Lafite e Rothschild. Já está testando a seleção em massa de suas próprias vinhas e novas variedades, incluindo Touriga Nacional, Marcellat e Malbec, tá? No momento, é muito cedo para a Lafite tirar conclusões, mas eles estão
mantendo a mente aberta. Ou seja, talvez a Malbec que saiu, né, da França para ser a rainha, a uva emblemática da Argentina, possa, quem sabe, voltar, né, para a França de uma forma, de novo, super elegante. Quem sabe, né? Enfim, muita coisa realmente. Aqui, como a gente tinha comentado, vou aumentar aqui um pouco para vocês verem, né? Em 26 de janeiro de 2021, né, a INAO, que é esse órgão que controla as regulamentações, aprovou formalmente o uso de 4 novas variedades de uva tintas e 2 novas variedades de uva branca na região de Bordeaux. Então, realmente, falei, é como praticamente se o Papa estivesse atualizando a Bíblia, né? Mas vamos a nós, ou seja, como nós podemos aproveitar dessa crise, desse momento? Ou seja, a lei do mercado, né, com certeza, sempre funciona com a lei de demanda e oferta. Quando não há mais oferta que demanda, o preço cai. E hoje estamos num momento muito bom para ir comprar vinhos franceses. Apesar de toda essa bagunça que está acontecendo, se realmente os preços, os valores estão caindo e caíram já muito, né? Então, se queremos, hoje já vai ser muito mais fácil, além do euro, do dólar, que isso também vai influir um pouco no preço, mas conseguimos sim comprar a valores muito melhores que alguns anos atrás. Claro que França é um país por várias razões, né? Por causa de quanto o custo por hectare de alguns vinhedos em algumas regiões, como Borgonha, Bordeaux e Champagne, é muito caros, né? Mas a mão de obra na Europa fica muito mais cara que em outros países. Mas digamos que numa linha de máxima, sendo um pouco maximalistas, os preços se estão caindo e muito. Então, se a gente começa a buscar um pouco mais, se vai achar coisas muito boas a um preço também muito bom. E, enfim, esse é um pouco o que queria comentar com vocês. Se quero ver vocês comentarem aqui o que vocês estão achando. Já estavam sabendo do que estava acontecendo atrás, né, do teatro, o que estava acontecendo atrás do mundo do vinho, né? Porque não sempre estamos ao par do que está acontecendo, e sim que não estamos falando de uma coisa que aconteceu hoje, né? Mas no mundo do vinho, digamos que acontecendo nos últimos 5 anos, na última década, numa cultura que dura 10 mil anos, e nem um piscar de olho, tá? Então, me comenta aqui o que tu achou, se gostou desse vídeo, e se tu gosta de francês, inclusive, se quiser algumas recomendações, eu vou te mandar aqui. E se não deixou ainda o like, deixa um like, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Tchau!